Olá, boa noite. O painel regional de hoje está no ar e nós vamos conversar com Luiz Fernando Machado, ele que é graduado em Direito e está em seu segundo mandato consecutivo como prefeito de Jundiaí. Foi vice-vereador, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual e agora está mais uma vez à frente aí da cidade. Prefeito, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Juliana. Uma oportunidade enorme de nós conversarmos um pouco com a audiência regional dessa região tão importante do estado de São Paulo e tão importante do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos muito felizes em hoje poder termos a chance de falar um pouquinho sobre Jundiaí, essa nossa grande região que ocupa um destaque hoje nacionalmente, internacionalmente, e fico muito feliz por estar aqui no seu programa. Tá certo, essa cidade aí, né, Jundiaí, que fica entre dois grandes centros, daqui a pouco a gente vai falar dessa posição estratégica ali, geograficamente, né, de Jundiaí, mas antes, vamos começar falando porque a cidade ocupa aí o primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de vida e menor custo, né, para o contribuinte. O que significa essa conquista para o senhor? Significa uma felicidade enorme de poder, num Brasil, num país que se paga tanto imposto, você poder ter a percepção da sociedade de que o imposto é bem aplicado e retribuído ao cidadão de Jundiaí. Então, para nós é uma grande vitória. Todos aqueles que militam na atividade pública, na vida pública, têm como objetivo maior transformar a vida do seu cidadão em uma vida melhor e receber o reconhecimento da cidade de que os impostos arrecadados são transformados em serviços públicos para a nossa população é razão de muita felicidade. Eu me sinto muito feliz de poder ser prefeito de uma cidade tão importante ao mesmo tempo que devolve ao seu cidadão os suados tributos recolhidos por todos eles. Além disso, né, Jundiaí também foi considerada aí a melhor cidade brasileira para se investir, né, internacionalmente. Como que o senhor faz uma análise disso tudo? A gente faz análise com relação àquilo que hoje o mercado internacional tem como princípio para a execução dos seus investimentos. Então você pega tudo aquilo que tem correlação com as políticas de compliance das grandes empresas. Jundiaí aplica. Tudo aquilo que tem senso da boa governança, dos princípios do ESG, são princípios utilizados pela Prefeitura de Jundiaí para atrair os investimentos internacionais. Hoje nós somos uma economia importante, somos a 7ª economia do estado de São Paulo, a 17ª economia do Brasil e conseguimos, através dessa economia, distribuir para a nossa população oportunidade, distribuir renda. É importante dizer que além dos índices econômicos, Juliana, que são índices de fato importantes, nós também temos índices sociais, que é a razão de muito orgulho. Hoje nós somos o 4º IDH do estado de São Paulo, o Índice de Desenvolvimento Humano, e nós somos o 10º IDH do Brasil. O que significa claramente que não importa ser só rico, o que importa é que essa riqueza chegue nas mãos da nossa população através de uma boa política de oportunidade de emprego, atração de investimentos e aquilo que você já se referiu. O Financial Times coloca Jundiaí como um dos principais municípios das Américas para receber investimentos, especialmente na última publicação, a melhor cidade em razão de custo-benefício para se investir, o que vai fazendo com que a cidade tenha oportunidade e a partir dessa oportunidade dê ao seu cidadão o emprego, que é aquilo que nós sempre entendemos ser a melhor política para a distribuição de renda em uma sociedade. Jundiaí, né, geograficamente, ela fica entre São Paulo, muito perto, colado, né, com São Paulo, praticamente é vizinho ali, né, e Campinas, entre dois grandes centros. Isso tudo, claro, tem a parte que favorece o município e tem a parte que não favorece tanto assim. Como trabalhar com o ônus e o bônus, né, de estar no meio desses dois grandes centros para que Jundiaí conseguisse crescer junto, acompanhando São Paulo e Campinas, mas mantendo ali o que é interessante para quem vive em Jundiaí, que é a qualidade de vida. O pessoal quer ir trabalhar em São Paulo, quer trabalhar em Campinas, mas quer morar em Jundiaí como se fosse fora, né, daquela loucura dos grandes centros. É muito difícil administrar tudo isso, né? É muito difícil, Juliana, mas o senso do planejamento e do ordenamento urbano. Nós que estamos na vida pública já há algum tempo, temos a perfeita convicção de que não importa o crescimento desordenado. O que importa é que esse crescimento seja ordenado e correlacionado com a sua capacidade de prestação de serviços públicos. É o que nós sempre dissemos da nossa cidade. O que importa não é que ela seja uma cidade grande, mas que ela seja uma grande cidade. E para isso, planejamento é essencial. Para isso, você compreender a importância
de um sistema de abastecimento de água, represamento de água, o tratamento do esgoto, a oferta desta água tratada para a sua população, a oferta do recolhimento do esgoto gerado na própria cidade para que ele seja tratado, limpo, entregue limpo aos rios. Tudo isso faz parte de uma organização que não permitiu Jundiaí se tornar uma cidade grande, e sim permitiu que Jundiaí fosse a grande cidade que ela é. Por isso, nós desenhamos um modelo de desenvolvimento que atrai investimentos, que nos faz protagonista sob a ótica econômica, mas nós não nos afastamos de ter uma cidade com qualidade de vida e que retorne ao seu cidadão, como já dissemos aqui, a oportunidade do bom uso do recurso público, o bom uso do tributo que é gerado pelo privado e administrado pelo setor público. Esse é um princípio que nós temos na cidade, o princípio de que prefeitura nenhuma, nem governo de estado e nem governo federal é gerador por si mesmo de tributos. Ele é arrecadador desses tributos. E à medida que arrecada, tem que saber muito bem fazer o bom uso, transformando assim em boa educação, em boa saúde, em boa infraestrutura viária, em redução de núcleos de submoradia, em redução da vulnerabilidade social, da pobreza que hoje afeta a vida de milhares e milhares de pessoas. Então esse equilíbrio é fundamental para que nós não sejamos somente uma população grande, que nós sejamos uma cidade enorme, não. Nós tenhamos para a nossa população capacidade de oferecer serviços públicos que são compatíveis com aquilo que, como já dissemos, os brasileiros pagam e muito, e são altos impostos, tributos salgados mensalmente, diariamente, para os cofres públicos dos municípios, estados e também do governo central. Essa distribuição, né, de recursos de forma ordenada é o que, às vezes, a má distribuição causa aí, geram vários problemas que a gente observa em grandes cidades, né, que crescem de forma desordenada, e aí a gente tem uma população muito carente e uma população muito rica na mesma cidade. E isso não vai dar certo nunca, né? Porque você vai ter ali um divisor de águas dentro da cidade, a cidade não cresce junto, geram outros problemas como criminalidade, essa questão da população viver à margem da sociedade. Isso gera conflito, que é difícil você administrar lá na frente também, né? Porque não adianta você ter uma cidade grande, né? Como o senhor mesmo falou, mas cheia de problemas com segurança, problema com falta de educação, drogas, falta aí do básico, né? Como saneamento para as pessoas. Aí você vai ter uma superlotação nas unidades básicas de saúde, né? Por exemplo, com vários problemas de saúde. Então, gerar tudo isso, como o senhor mesmo disse, né? O município ele não produz, ele arrecada. Mas a parte de distribuir, de administrar, né, propriamente dito mesmo, é muito complicado às vezes, porque todas as pastas têm suas necessidades, né? E como é que vocês definem as prioridades dessas pastas, né, para atender de forma ordenada a todos, né? A gente sabe que por conta ainda mais da pandemia, tivemos vários problemas em questão financeira, foi difícil conseguir manter todo mundo abastecido ali. Como fazer isso? Porque administrar quando se tem muito dinheiro é um pouco mais tranquilo. Agora, quando tem escassez, aí sim precisa ter uma administração impecável praticamente, né? Bom, Juliana, você trata hoje de um ponto que eu particularmente vejo como um dos mais preocupantes da nossa sociedade, que é a desigualdade social. As diferenças sociais, elas foram abruptamente aumentadas em tempos de pandemia. E exatamente este é, na nossa concepção, na concepção de quem hoje governa Jundiaí, não sou eu somente, é um grupo de pessoas que se dedicam à administração municipal, é um time que nós montamos para poder promover a boa gestão pública, exatamente a problemática da desigualdade social. Você não ter condições em uma cidade de prover a todos aqueles que precisam a melhor condição. E o que fazer? Na nossa concepção, a escolha foi muito clara. A prestação de serviço público como pedra fundamental da nossa administração. Nós não nos entendemos em Jundiaí, especialmente a Prefeitura, como uma grande construtora que tem a obrigação de diariamente estar lançando pacote de obras, de pontes, de viadutos, enfim. Nós nos entendemos como grandes prestadores de serviço. Por isso, enfrentar a qualidade da educação municipal é um ponto fundamental. Olhar para as crianças do município com um olhar de sustentabilidade do seu desenvolvimento econômico é fundamental.
promover na saúde pública aquilo que promovemos em Jundiaí, e foi um grande volume de investimentos, não só para a estrutura do serviço público de saúde, mas para sistematizar o uso destes equipamentos públicos para a população que se utiliza da rede pública de saúde. Então, acho que o segredo está exatamente em compreender qual é a prioridade da sua população. E nós compreendemos em Jundiaí que a prioridade da nossa população está voltada a ter uma boa rede básica de saúde, um bom setor secundário da saúde, que são as unidades de pronto atendimento, são os pronto atendimentos assim chamados, um sistema terciário, que é o sistema de alta complexidade hospitalar, que promova bom acolhimento, que consiga dar oportunidade às pessoas de, por exemplo, se tratarem. É o que nós fizemos no caso, não da saúde, mas da educação, como também estabelecimento de uma prioridade. Nós brincamos sempre com uma tese, e que você tem duas formas de matar a sua população. Primeiro, é não investindo na saúde, porque à medida que ela não tem a capacidade do bom atendimento, de fato ela morre, e ela morre nas filas de hospitais públicos e privados também do nosso país. E a outra forma também de matar a sua população é não investindo em educação, porque à medida que você gera um contingente populacional que não tem capacidade de compreender o seu protagonismo, você gera também necessariamente uma população que se enfraquece. Basta compreender que o bônus demográfico do Brasil, ou seja, a sua população economicamente em estágio produtivo, ele vai se encerrar em 10 anos. Em 8, 10 anos, nós teremos no Brasil uma população economicamente ativa menor. E isso é um grande problema social que nós enfrentaremos, porque à medida que você não compreende, e você que está nos assistindo aqui pela Rede Família, você tem um protagonismo na sua vida, e compreender que a boa formação educacional, o bom processo de formação e capacitação te leva a uma ascensão social a partir do seu próprio trabalho, você, no caso do prefeito, se não faz isso, não faz uma boa ação. Então nós estabelecemos as nossas prioridades, prestarmos um bom serviço à nossa população, e associado a este bom serviço prestado, nós temos uma visão estratégica de crescimento a médio e longo prazo. Então, preservar, na nossa concepção, os princípios da sustentabilidade é preservar o capital que está disponível no mundo, porque ele virá ao nosso país se você tiver minimamente os preceitos do ESG estabelecido na sua prefeitura. Os princípios de governança. Se você tem uma prefeitura com boa governança, necessariamente você tem uma prefeitura que tem capacidade de receber esses investidores internacionais. As políticas de compliance, hoje tão vistas nas grandes empresas, grandes organizações, você também precisa estabelecer como prioridade na sua administração para o recebimento destes investidores. Então nós estabelecemos essa prioridade, Juliana, da boa prestação do serviço público e o centro do cidadão. O centro hoje para a nossa administração é o cidadão, desde a sua concepção, partindo pelo seu nascimento até a sua idade de estágio de trabalho, seu estágio produtivo. Então é assim que nós desenvolvemos a nossa política social em Jundiaí. E é interessante, né, como a gente observa, com o passar do tempo, essa questão do protagonismo, né, das pessoas se entender como pessoa mesmo, e até na própria política, né, a gente observa essa mudança entre os candidatos, né, os políticos eleitos, dar à pessoa, ao cidadão, ao morador daquele bairro, daquela rua que seja, né, se a gente dividir em partículas pequenininhas ali, a responsabilidade, né, não somente fazer com que aquele grande grupo seja uma massa de manobra, né, mas que sejam pessoas que se entendam como pessoas, que entendam ali a importância delas, primeiro na sua casa, no seu próprio lar, né, em como conseguir gerir, ajudar a sua família a gerir ali o que você consegue de recursos. Depois no seu bairro, depois na sua cidade, estado e país, enfim, assim a gente vai seguindo essa grande linha aí, né, que vem se fortalecendo com o passar do tempo. Isso é interessante também a gente observar essa mudança de comportamento nas pessoas, né, porque se você tem uma cidade com pessoas inteligentes o suficientes para entender que fazem parte dessa máquina toda, vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais fácil, porque todo mundo vai trabalhar no mesmo objetivo, as pessoas vão se ajudar. Não é só terceirizar, né? Deixa que isso é responsabilidade da administração pública. Aí fica mais difícil e nunca vai funcionar se não tiver todo mundo trabalhando junto, né? Sem dúvida, Juliana. Você trata de um ponto que
que é assim, o ponto mais importante é o exercício individual da cidadania, porque o coletivo só se fortalece a partir do individual. Então, esse ponto que a Juliana traz aqui para o nosso bate-papo é um ponto fundamental. Volto a dizer, é você acreditar que você é o agente de transformação da sua comunidade. E você inicia na sua casa esse modelo de comportamento. Jundiaí é uma das cidades que mais praticam a coleta seletiva. Não é porque a prefeitura oferece o serviço, é porque o cidadão se entende responsável pela preservação do meio ambiente, pela preservação e pelo reuso do material reciclável, e ele entrega ao caminhão da reciclagem quando ele passa. Então, este princípio ele é compartilhado. Aliás, a vida tem o senso do compartilhamento. Não é só nas redes sociais que nós promovemos o compartilhamento, é também nas iniciativas que afetam a nossa comunidade. E por isso nós alcançamos um índice tão alto de IDEB. Nós temos hoje um IDEB em Jundiaí de 7, uma nota 7 de IDEB, que se comparado à média do Estado e à média do Brasil, é um IDEB alto, porque nós entendemos que o princípio de formação da boa sociedade se dá a partir do momento que você tem desde a escola, desde o berçário, desde a creche, desde quando se faz a concepção, por exemplo, quando se dá a concepção da vida, cuidados com a mulher, cuidados com o bebê que vai nascer, as consultas de pré-natal, o entendimento fundamental que 80% da sua formação cognitiva, motora e sensorial se dá até os 8 anos de vida. Então, quer dizer, eu sempre digo e me entendo como importante no cenário político, não pela nossa cidade, pela nossa economia, mas pela influência que eu tenho de poder contribuir uma geração de crianças que estão sob a minha responsabilidade, desde a creche até os seus 11 anos de idade. Então, isso de fato é transformador, você compreender quão importante é a base de formação de um cidadão. E a base de formação de um cidadão se dá, por exemplo, quando nós utilizamos um modelo de busca ativa de grávidas que fazem a sua primeira ou segunda consulta de pré-natal e não voltam à terceira consulta. E nós vamos buscar essas grávidas para poder cuidar, não só delas, como especialmente daquela criança que ali está. Jundiaí também foi escolhida aí como referência pela Rede Mundial de Cidade das Crianças. A gente falava, né, agora há pouco a respeito delas, essa nova geração aí, que é sim nossa responsabilidade, né? Como ocorreu essa indicação aí? Como que foi todo esse trabalho realizado, né, como a gente falava agora há pouco, do alicerce mesmo, né? Fazer um alicerce firme. Isso aconteceu quando nós decidimos, já em janeiro de 2017, quando tomei posse na Prefeitura Municipal, que nós tínhamos que escolher necessariamente legados a serem deixados para a população. E que não havia na nossa cidade ativo maior do que o bom cuidado com as nossas crianças. Então nós decidimos em 2017, interessante, já na campanha eleitoral nós fazíamos muitas referências à política de primeira infância. Mas quando em janeiro de 2017 eu tomei posse pela primeira vez na condição de prefeito, Juliana, nós fizemos uma reunião, estava um grupo de secretários que eu havia escolhido para poder me ajudar na administração da cidade e nós, no gabinete, lá no gabinete do prefeito, fizemos uma brincadeira, que a brincadeira era a seguinte: nós tomamos posse no dia 1º de janeiro de 2017, no primeiro mandato, e que ali nascia uma criança no nosso hospital universitário. E que após 4 anos do meu governo, o que a cidade teria melhorado para as crianças. E que se reeleito fôssemos, como fomos, essa criança estaria com 8 anos de idade. Então, qual a responsabilidade que teria o prefeito em interferir para que uma cidade tivesse uma condição de vida melhor para aquela criança que chegou ao mundo junto com o prefeito, com o seu mandato, e que estaria com 8 anos de idade à medida que o prefeito desse a posse ao seu sucessor, aquele que vier eventualmente administrar a cidade a partir de janeiro de 25. E isso foi estabelecido como uma política muito séria, esse bate-papo na nossa sala foi estabelecido como uma política muito séria e nós começamos a desenvolver planejamento. E, por exemplo, o plano diretor que ordena o uso e ocupação de solo do município de Jundiaí tem um capítulo especial tratando das crianças, tratando de como a cidade deve ser interessante para as crianças. E fundações internacionais se interessaram por esse modelo, especialmente a fundação, inicialmente Bernard Van Leer, que é uma fundação europeia, uma fundação holandesa, se interessou por esse modelo. Eles nos procuraram e estabelecemos um modelo de trabalho conjunto
para o desenvolvimento da primeira infância. Aí nós tivemos outros atores, como o Instituto Alana, que hoje atua em conjunto com o município de Jundiaí para estabelecer políticas de educação associadas à natureza, assim como também outros institutos, e especialmente um programa chamado Urban 95, que é como você observa a cidade a partir dos seus 95 centímetros. Então, como a criança se enxerga no ambiente da cidade. E nós temos, a partir daí, o convite de um pedagogo italiano chamado Francesco Tonucci, que nos indicou. O Francesco Tonucci é autor de muitos livros, é um italiano, um pedagogo, chamado Cidade das Crianças. Ele tem esse programa, esses livros chamados Cidade das Crianças. E ele faz uma comparação. Ele diz que uma cidade sem crianças é uma cidade que perdeu a sua saúde. Assim como em um espaço em que você não enxerga os pássaros, que você não olha as andorinhas, que os vagalumes já não mais estão, que é um espaço que não está saudável para a vida em sociedade. E nós começamos a compreender a partir dali como inserir a criança no contexto do dia a dia da nossa política pública faria bem para o desenvolvimento da nossa cidade. E isso se desenrolou a partir de 2017 com muitos outros projetos, com muitas premiações, com projetos que foram importantes e são importantes para as nossas crianças, enfim. Para que se tenha uma ideia, nós falávamos no início, Juliana, do nosso bate-papo, sobre a participação das pessoas. Hoje nós temos em Jundiaí um comitê das crianças, que ele foi estabelecido para que 24 crianças das 6 regiões da nossa cidade pudessem deliberar políticas públicas. E esta deliberação, Juliana, hoje faz parte do nosso PPA. É uma sigla, enfim, para você que está nos assistindo, é o Plano Plurianual. Toda e qualquer administração municipal ela faz um planejamento de médio prazo e este planejamento é chamado de PPA. E nós inserimos no PPA dos próximos 4 anos já quase 10 milhões de reais, fruto exatamente da concepção das crianças para o desenvolvimento da sua própria cidade. Então a participação ela se dá em Jundiaí desde os anos iniciais de vida. E este comitê ele está previsto para crianças entre 9 e 11 anos. E as ideias são maravilhosas. O acompanhamento que essas crianças fazem da política pública é extremamente importante, porque reverbera para os seus familiares também o quão importante é a participação na construção de uma cidade que não é individual, é sempre coletiva. Eles têm muito a nos ensinar, a gente só precisa ouvi-los, né? Porque senão eles acabam guardando todo o conhecimento ali, é como uma florzinha, né? Vai murchando, só precisa ser ouvida ali, com certeza colaboram demais para o crescimento da família, do bairro, do município. Agora, para a gente finalizar, já que estamos chegando ao finalzinho, esse ano Festa da Uva não vai acontecer. Várias questões por conta da pandemia, tivemos várias restrições, mas Jundiaí trabalha também agora, né, num outro setor que vem crescendo bastante, que é o setor do turismo, principalmente nas cidades aqui do interior, né, que não eram tão conhecidas dessa forma como cidades turísticas. Queria que você falasse um pouquinho, bem rapidinho para a gente a respeito disso. É o modelo do desenvolvimento de um recurso que está, de fato, muito importante no nosso país, na nossa economia, que é esse turismo interno. A pandemia nos trouxe 2 anos de afastamento, por muitas vezes, do turismo, mas ela também, em decorrência da pandemia, fortaleceu o turismo interno. E como Jundiaí tem uma tradição, não só na sua Festa da Uva, que de fato é maravilhosa, mas no seu turismo rural, nós estamos fortalecendo esses vínculos com o turismo rural e a nossa cidade, especialmente para a ocupação dos leitos hoteleiros aos finais de semana. Associado a isso, o governo do estado de São Paulo, através do Rodrigo Garcia, propiciou um distrito à nossa região chamado Distrito Serra Azul. Esse distrito compreende os municípios de Vinhedo, municípios de Louveira, Itupeva e Jundiaí, onde está localizado o Outlet Premium, onde está localizado, enfim, o Wet n Wild, o Hopi Hari, aqueles parques. Então toda aquela região se transforma no Distrito Turístico Serra Azul. E olha que interessante, Juliana. Antes mesmo dessas transformações, nós já recebíamos nestes espaços mais turistas do que Foz do Iguaçu com as cataratas do Iguaçu. O que está acontecendo é uma organização do território, um planejamento para que o turismo possa ser bem atendido, para que a formação da mão de obra seja dada compatível ao que nós queremos atrair. Então o ciclo da economia se completa com uma forte indústria, com um forte comércio e agora também com um forte setor de serviços.
É um grande atrativo aí, né? Para quem não pode, por conta até do próprio tempo mesmo, trabalho, tem só o fim de semana para viajar, a gente consegue conhecer esses cantinhos que antes estavam escondidos, né? E agora começam a aparecer. A gente sempre fala que a pandemia, ela trouxe sim muitos prejuízos, né? Isso é indiscutível, porém fez a gente enxergar a vida de uma outra maneira, né? A gente conseguiu abrir um pouco mais os nossos olhos para situações que estavam próximas da gente e que a gente deveria aproveitar mais, né? Então, acho que realmente a pandemia foi um grande divisor de águas aí para todo mundo, né? Bom, a gente tem só mais 1 minutinho e meio. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui e deixar um tempinho para suas considerações finais. Primeiro, agradecer, Juliana. Sempre ficamos muito felizes quando um programa regional identifica a potencialidade da nossa cidade. Então, eu sei da sua audiência, sei da capacidade da Rede Família, sei da sua capacidade pessoal de promover uma boa interlocução com uma enorme audiência. E eu venho para agradecer a você, agradecer à Rede Família pela oportunidade que nos foi concedida e nos colocarmos à disposição sempre. Eu acho que o diálogo, o debate, ele enriquece, ele constrói de maneira muito positiva laços que são laços importantes para a nossa sociedade. Eu acho que a pandemia nos trouxe exatamente esse senso de quão valoroso é boas relações humanas, quão valoroso é o respeito às pessoas, especialmente a nós que estamos numa zona de influência. Você, um grande veículo de comunicação, e eu, na oportunidade de conduzir um município tão importante, tão protagonista no cenário nacional e internacional que é Jundiaí. Então, só te agradecer, ressaltar aqui a importância deste bate-papo, que para nós de Jundiaí é um grande orgulho estarmos juntos com você aqui. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado à Rede Família e ao painel regional pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. As portas estão sempre abertas para novos bate-papos. O painel regional de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem, segunda-feira, a partir das 11 horas da noite. Eu espero você.